Olá, você ligado na VGS TV Esportes e Entretenimento, uma super noite para você nesta super terça-feira. Abraço carinhoso, tudo de bom. Você que está ligado aqui na VGS TV Esportes e Entretenimento. Vamos conferir gols do final de semana do Campeonato Brasileiro. É da Série D, Série D, Série C, Série B e a última rodada antes da parada para a Copa do Mundo da Série A. A gente fala também para você que está acompanhando a gente aqui na VGS TV Esportes e Entretenimento, a ida, né, da seleção brasileira e a chegada da seleção brasileira lá nos Estados Unidos. O amistoso contra o Panamá, onde o Brasil venceu, e também, né, já preparando o último amistoso, que será nos Estados Unidos aí, da seleção brasileira. Vamos falar de Champions, PSG bicampeão, hein? Ó, muita gente apostou, quem apostou, apostou, quem não apostou, né? Acabou vendo um grande jogo, né? O empate nos pênaltis, o PSG acabou conquistando o título da temporada 2025-26. E é lógico, muitos gols para você aqui na VGS TV. A gente vai ao intervalo, na volta, trazendo gols e mais gols para você no nosso programa VGS TV Esporte. Já, já! Você quer mais do que apenas assistir TV? Quer ter acesso a filmes incríveis, futebol ao vivo, notícias atualizadas e entretenimento de qualidade na tela da sua casa? Então, não perca tempo. Baixe agora o aplicativo da VGS TV na sua Smart TV Samsung, LG ou Roku. É fácil, rápido e 100% grátis. Com apenas alguns cliques, você leva para sua sala a primeira TV de séries, que conecta o Vale de São Patrício e o mundo com conteúdos feitos especialmente para você. Não fique fora dessa. Baixe agora e descubra um novo jeito de assistir TV. VGS TV, Esporte e Entretenimento. A sua programação na sua tela, quando quiser. Bem, a gente começa, né? Voltamos aqui na VGS TV. Nós começamos aí falando sobre o Campeonato Brasileiro da Série D. Nós tivemos rodada neste final de semana. Mais uma vez, lembrando que a Série D não para na Copa do Mundo, vamos seguir com a competição. Coloca aí a rodada de final de semana da Série D. Aí a Aparecidense empatou com Primavera 1-1. Você está vendo os gols? O empate. Brasiliense 1, Luverdense também 1. O goleiro acabou marcando toca nessa aí. Olha aí o empate do Brasiliense. Ceilândia empatou com Goiatuba, 1-1. Aí o gol da equipe do Goiatuba. O Operário venceu o Craque, 2-0. O Iumas perdeu para o Gama, 2-0. E aí a classificação geral do Grupo C. Depois de 9 jogos, o Berlândia é líder com 18, Betim com 12, Craque com 12, Iviema com 12, Operário com 9 e o Abecate com apenas 9 pontos também. Todo mundo aí correndo atrás, né? São duas equipes que passam para outra fase. Então o Craque ainda tem chance. No outro grupo, que é o grupo J, Gama 25, Aparecidense 12, Primavera 12, Luverdense 12, Brasiliense com 11 e Umas com apenas 1 ponto. No grupo K, nós temos o Capital com 20, Goiatuba com 16, Ceilândia com 11, Misto com 11, União Rondonópolis com 9 e Operário com 5. Os artilheiros do Campeonato Brasileiro da Série D, o Maranhão com 9, o Túlio com 8, o Rian com 7, Alex Silva com 7 e o Clemente com 7, ok? Esses são os artilheiros aí do Campeonato Brasileiro da Série D. Bem, e da Série D, a gente vai para a Série C. Também tivemos rodada nesse final de semana da Série C. Rodada importante, jogo do Anápolis e vamos ver aí como é que foi a rodada do final de semana da Série C do Campeonato Brasileiro. O Floresta venceu o Confiança 1-0, o Itabaiana
perdeu para o Volta Redonda, 1-0. Santa Cruz empatou com a Ferroviária, 1-1. O Botafogo da Paraíba venceu o Maringá por 2-1. Está vendo os gols aí? Caxias venceu Ituano por 2-1. Está vendo os gols? A Inter de Limeira venceu Ipiranga 2-1. Resultado bom para a equipe da Inter de Limeira, que venceu em casa. Esse é o gol da equipe da Inter de Limeira, né? O Figueirense venceu o Paysandu 2-1. Jogando em casa, a Figueirense acabou ganhando o jogo por 2-1. Olha aí. O Barra empatou com o Brusque 2-2. Um gol, né, da equipe do Brusque. Esse é o gol da equipe do Barra também. E aí é o gol que, né, deu o empate. O Guarani venceu o Amazonas por 5-0. O jogo foi lá em Campinas. 5 gols. A equipe do Guarani está bem, né? Na Série C aí. Enquanto que a Ponte Preta vai de ladeira abaixo na Série B. Classificação geral, o Guarani está com 18 pontos, junto com o Brusque. Paysandu com 17 em terceiro. O Ituano com 16. Em quinto vem Caxias, Inter de Limeira e Floresta com 15 pontos. Em oitavo, Amazonas e Maringá e a Ferroviária com 13. Em 11º, Santa Cruz, Maranhão com 12. Em 13º, Volta Redonda e Figueirense e o Barra com 11. Em 16º, Ipiranga com 10. Em 17º, Botafogo da Paraíba com 9. Em 18º, Confiança com 7. 19º, Itabaiana com 6. E 20º, o Anápolis com 5 pontos ganhos. Os artilheiros do Brasileirão da Série C, Nenê com 5, Adrianinho com 4, junto com o Salatiel e o Denilson e também o Ebert, 4 gols. E aí nós temos aí, esses aí são os artilheiros da competição, né? Então, portanto, aí Série C, que tem aí a sua 9ª rodada, né? Vai entrar agora na 10ª rodada, tem muito jogo pela frente ainda e não para no campeonato, não para a Copa do Mundo. Já na Série B, nós tivemos também no final de semana mais uma rodada da Série B. Confira aí os jogos dos times goianos. O Atlético venceu Fortaleza, Londrina perdeu para o Vila, 1-0, resultado bom para o Tigrão. O Atlético empatou com o Goiás no Clássico, 1-1. Você está vendo aí o gol da equipe do Atlético, empate. São Bernardo 1, Novo Horizontino 1. E aí nós tivemos a vitória do Sport em cima do Náutico, 2-1, clássico, né? Sport e Náutico. Pega fogo O Cuiabá venceu o CRB por 2-0. O Avaí perdeu para o Criciúma, 2-1. Você está vendo aí os gols? O Ceará, jogando em casa, acabou perdendo para o Operário por 2-1. Resultado ruim para a equipe do Ceará, que está tentando subir aí. E o Juventude enfiou 3-0 no América Mineiro. O jogo foi lá no Rio Grande do Sul, lá na casa do Juventude. Bem, a classificação geral, depois de 11 rodadas, o Sport Recife é o líder com 22. Em segundo, o Vila Nova, junto com o Sport, também com 22 pontos. Terceiro, São Bernardo com 21. Quarto, Náutico com 19. Quinto, Fortaleza com 18. Sexto, Goiás e Novo Horizontino e o Criciúma e o Atlético com 17. Em 10º, Juventude com 16. Operário com 16. Em 12º, CRB 14. 13º, Ceará, Atlético Goianiense e Cuiabá com 13, em 16º, Botafogo de Ribeirão, Avaí com 10, em 18º, Londrina com 8, em 19º, Ponte Preta com 8 e em 20º, América com 3 pontos ganhos, que são aqui o Avaí, Londrina e Ponte Preta e América são lanterna, aí depois, até o momento, né, nessas 11 rodadas do Brasileirão, a equipe do América Mineiro, até agora, não venceu nem um jogo, empatou 3. Os artilheiros do Campeonato Brasileiro da Série B, Christian
Batella, do Sport, e o Everton Morelli, junto com o Mikael, do CRB, com 6 gols. Anselmo Ramon, do Goiás, com 5. E o Gabriel Bosquila, do Operário, com 5. Certo? Então está aí a rodada do Campeonato Brasileiro, que aconteceu neste final de semana. Lembrando que no final de semana agora nós teremos a sequência aí do Campeonato Brasileiro da Série B. E nós tivemos também a última rodada antes da Copa do Mundo do Brasileirão da Série A, que acabou tendo aí a última rodada, e nessa última rodada nós tivemos jogos interessantes. Coloca para a gente aí os gols do Campeonato Brasileiro da Série A, que para agora só volta pós-Copa do Mundo. O Atlético Paranaense venceu o Mirassol, o Vasco perdeu para o Atlético Mineiro, Palmeiras venceu a Chapecoense, Remo venceu o São Paulo, lá em Belém, Cruzeiro empatou com o Fluminense, 1-1. Esse é o gol de empate da equipe do Cruzeiro. Falhou aí o Fábio. Bahia 2, Botafogo 1. Marcou toca aí, hein? Goleirão. Esse aí é o gol do Bahia. A vitória do Bahia. O Flamengo venceu o Coritiba por 3-0. Você está vendo os gols. Mais um de Pedro, né? Aí mais um golaço. O Grêmio acabou perdendo para o Corinthians em casa, 3-1. Olha aí. Você está vendo os gols, esse é o gol do Corinthians, né? O Corinthians fez 3-1 no Grêmio. E o Santos, que venceu o Vitória por 3-1. O jogo foi lá na Vila Belmiro. Olha aí. Já conta não, hein? 3 gols da equipe do Santos. Esse é o gol do Vitória. Bem, e o Bragantino, jogando em casa, venceu a equipe do Internacional 3-1. Esse jogo foi 11 horas da manhã. Está aí o gol. Esse é o gol da equipe do Internacional. Classificação geral, depois de 18 rodadas, algumas equipes ainda estão com 17, Palmeiras é líder com 41, Flamengo 34 em segundo, Fluminense com 31, Atlético Paranaense com 30, Bragantino com 29, o Bahia e o Coritiba com 26, São Paulo com 25, Atlético Mineiro com 24 e o Corinthians com 24. O Cruzeiro com 24, aí vem 12º Botafogo com 22, 13º Vitória com 22 e 14º Internacional e Santos e o Grêmio com 21. Em 17º, os Lanterna, Vasco com 20, Remo com 18, Mirassol com 16 e a Chapecoense com 9. Os principais artilheiros da competição do Campeonato Brasileiro da Série A, tá aí para você aí, vamos ver aí. Só falta agora trazer para a gente o Kevin Viveiros do Atlético com 11, Pedro com 10, Carlos Vinícius com 9, John Kennedy com 9 e o Breno Lopes do Coritiba com 8 pontos ganhos. O Campeonato Brasileiro da Série A só volta após a Copa do Mundo, tá certo? Então, agora parado aí o Campeonato Brasileiro da Série A, só a Série A. Os outros vão continuar. Vamos ao intervalo e na volta tem para você Champions e também a ida e a chegada da seleção brasileira lá nos Estados Unidos. A gente volta já. Prepare a pipoca e ajeite o sofá. O cinema espetacular da VGS TV chegou para transformar suas tardes. De segunda a sexta, às 13h30, os maiores sucessos do cinema mundial invadem a sua tela com muita ação, aventura, drama e os astros mais queridos de Hollywood. Exclusivo na VGS TV, com filmes que você só vê aqui. Blockbusters recentes, clássicos inesquecíveis e histórias que vão prender sua atenção do começo ao fim. É emoção garantida nas suas tardes, com a seleção especial que só a VGS TV preparou para você. Cinema espetacular, de segunda a sexta, 13h30. Só na VGS TV, porque aqui o espetáculo acontece todo dia.
voltamos aqui na VGS TV Esportes e Entretenimento nesta super noite de terça-feira. Pois é, e tivemos aí nesse final de semana a grande decisão 2025-26 da Champions, tá? Resultado deu PSG, bicampeão. PSG que está aí, né, numa boa, arrancando títulos, lembrando que o Arsenal tem vários títulos também, né? Vários títulos aí da Champions, mas o jogão foi bom. Vamos conferir aí como é que foi o tempo normal e depois os pênaltis, né? E o título do PSG na Champions League 2025-26. Bem, no primeiro tempo, né? Olha, tá vendo aí o gol do Arsenal e depois gol de pênalti do Dembélé empatando. E aí os pênaltis. Tá vendo a cobrança aí de pênaltis, né? Pessoal batendo. Todo mundo batendo, até o momento encaixou, né? Aí jogou para fora aí o jogador do Arsenal. Aí defesa aí do Neuer. E aí vai, né? Você tá vendo aí as batidas, né? E mais uma batida aí. Essa aí mais uma. E agora, olha aí. Grande defesa aí, hein? Goleirão da equipe do PSG. E acabou assim, ó. PSG bicampeão e o Mbappé, o artilheiro da Champions. 15 gols. Foi o artilheiro, o Mbappé, que é do Real Madrid, foi o artilheiro da Champions. 15 gols. E aí o Harry Kane tá com 14 gols, ficou com 14 gols, ficou na vice-liderança. Parabéns aí à equipe do PSG pelo título conquistado, é importante. Título que dá aí, né, alguns jogadores como o Marquinhos, que está na seleção, acabou sagrando-se bicampeão aí pelo PSG, clube francês, tá certo? Grande conquista aí da equipe do PSG. Muita gente torcendo pro PSG, né? Apesar que na hora de colocar os caracteres lá, o pessoal confundiu, né? Arsenal com Bayern de Munique, né? Aí depois consertaram, né? Então muita gente na dúvida. Falei, não, a decisão é PSG e Arsenal. O pessoal, não, é Bayern, olha lá, tá escrito lá. Falei, não, é Arsenal. O pessoal errou, né? Isso é natural. Mas a decisão foi contra a equipe do Arsenal. Então, o PSG bicampeão da Champions. Bem, falei em Marquinhos, olha, a seleção brasileira fez aí o amistoso contra o Panamá e enfiou 6, né? Se despedindo aí do Brasil lá no estádio do Maracanã. Vamos ver os gols, tá certo? Dessa partida e depois a gente vai ver também a despedida da seleção brasileira, né, do aeroporto, no Rio de Janeiro, e depois a chegada também lá nos Estados Unidos. Primeiro, vamos aos gols. Vamos lá. Esse é o primeiro, do Vinícius Júnior. Empate da equipe do Panamá, a bola bateu e enganou o goleiro da seleção brasileira. Mais uma aí. Vinícius Júnior cruzou, o pessoal acabou chegando de cabeça ali, né? Olha aí. Saiu o goleirão do Panamá, tentou sair e levou a pior, hein? Paquetá fez mais um. Aí mais um gol da seleção brasileira. 6-1, hein? 6-2. Esse aí é o gol da equipe do Panamá. Fazendo 6-2. Bem, e aí, você está vendo aí a saída da seleção brasileira lá no aeroporto do Rio de Janeiro. A galera que está aí tranquila, está chegando, saindo, né? Boa sorte para a seleção brasileira nessa sua ida, né? Para a Copa do Mundo. Muita gente pergunta, e o Neymar? Bem, o Neymar ainda está sob os cuidados aí do departamento médico, né? Você está vendo aí, ó, o voo, né, que para a galera que está chegando aí, para a galera que ainda não viu, tá certo? E aí é o avião decolando do Rio de Janeiro
rumo aos Estados Unidos. É importante deixar claro que a seleção estará nos Estados Unidos, tá certo? Joga nos Estados Unidos. A Copa é Estados Unidos, Canadá e também no México. O Brasil fará a sua estreia no dia 13 de maio, tá? O Brasil fará a sua estreia no dia 13 de maio. Isso é a saída, saindo do Rio de Janeiro, tá? Não sei se a gente tem imagens do pessoal chegando lá nos Estados Unidos, tá? Não sei se tem. Tem a chegada? Ah, que maravilha. Então tá aí, o pessoal chegando aí, ó. Aí sim, é nos Estados Unidos, está vindo o treinador, o Ancelotti, descendo aí do avião, a escada do avião, lá nos Estados Unidos, tá certo? Então, boa sorte à seleção brasileira. Aí os jogadores chegando aí, né? Emblema ali da CBF. E boa sorte para todo mundo aí. Esse é o Neymar, né? Esse aí parece que é o Danilo. Esse deve ser, acho que é o Danilo, né? É porque está um pouco longe aqui, o Danilo. Portanto, aí está descendo o Hendrick, né? A galera está descendo aí, né? Chegando aos Estados Unidos. O pessoal chegou aí. E agora aquele descanso natural, depois a preparação, porque aí nós temos ainda o Brasil estreia dia 13, como hoje é dia 1º, né? Como hoje é dia 2 de junho, então o Brasil ainda tem mais 10 dias aí para treinar e adaptar, certo? A gente vai informando para você tudo sobre a seleção brasileira aí durante a nossa programação, tá? Sabendo o Casimiro ali, a galera chegando. E é isso aí, né? Então, boa sorte para a seleção brasileira. Vamos estar por aqui torcendo, vamos acompanhar a Copa do Mundo. Tudo para você. O Brasil ainda fará um amistoso aí antes, né, da estreia no dia 13. Então, nossa torcida é grande, sucesso para todos aí, para toda a seleção brasileira. Lógico, são brasileiros, torcer para a seleção e a esperança é a última que morre, né? Não vai ser fácil não, mas se tratando de Copa do Mundo, tudo é possível, né? Argentina na passada não era a franca favorita, acabou sagrando-se campeão aí, né, da Copa do Mundo. Então, nossa torcida é muito grande. Boa sorte para a seleção. Vamos estar por aqui, acompanhar todos os grupos, para você que acompanha a gente aqui na VGS TV. Forte abraço, bom restante de terça, a gente se encontra na quinta-feira que vem. Valeu!